Olá, desenvolvendo! Tudo bem com você? Bom, gente, deixa eu contar. O meu primeiro semestre do curso de psicologia encerrou semana passada. Gente, que loucura, que doideira. Foi por isso que já nas minhas primeiras semanas de aula, eu já pude constatar que os nossos amigos não são assim nem de longe os nossos psicólogos. E não é diminuindo eles, não. É porque que da mesma maneira que os nossos amigos não podem ser os nossos engenheiros, eles não podem ser os nossos psicólogos. Pois, gente, é 5 anos estudando a complexidade do ser humano, estudando técnicas para aprender a ouvir o outro e o cuidado que deve ter nessa relação de psicólogo e paciente ou cliente. E aí, esse relacionamento vale comentar também que não passa assim nem de longe também dos relacionamentos que a gente tem com os nossos amigos. E agora, vamos esperar um pouquinho. Antes de eu continuar esse vídeo, vamos organizar porque tá uma bagunça só, né? No vídeo de hoje, eu quero compartilhar com vocês os meus aprendizados, as minhas vivências, insights, transformações que eu tive nesse meu primeiro semestre do curso de psicologia. E eu pretendo dividir esse vídeo em pequenos temas para a gente conseguir nos situar e nos organizar melhor. Gente, que felicidade! Agora vamos para os pequenos temas do vídeo de hoje. Gente, já no primeiro dia de aula, após a professora ter situado a gente na faculdade em relação à grade do curso, ela já pediu uma resenha crítica de um livro de 60 páginas. Portanto, aqui já vai uma dica. Se você quer entrar para o curso de psicologia, comece já a pensar naquele hábito que talvez você não tenha de ler e busque estratégias para começar a desenvolver esse hábito. E uma outra dica: olhe diferente para esta prática. Não olhe como uma obrigação, mas sim como um compromisso que você fez com a profissão do seu sonho e com a sociedade. Pois a leitura na psicologia, no curso de psicologia, ela é muito importante para que a gente consiga ter contato com os diferentes pontos de vista dos autores em relação aos nossos comportamentos, em relação à nossa mente. É importante também a leitura para que a gente consiga entender a sociedade e como essa sociedade influencia nos sentimentos, no pensamento, no agir do sujeito esse que estará em nossa frente. E também não é qualquer leitura, mas sim é uma leitura que tem o objetivo de ampliar a nossa visão e tirar a gente do senso comum. Eu entrei este ano no curso de psicologia. E assim, eu já tinha bastante contato com essa ciência antes de entrar para o curso. No entanto, o meu susto foi exatamente ligado com esses conhecimentos, pois na primeira aula eu já pude perceber que boa parte daquilo que eu sabia estava desatualizado e a outra parte estava baseado no senso comum. E em relação ao campo de atuação do psicólogo e a maneira que se dá essa atuação. E adivinhe, a minha primeira aula era qual? E eu já falei sobre essa matéria aqui nesse canal e teve uma grande repercussão e eu fiquei super feliz. Sim, eu estou falando da matéria Psicologia e Políticas Públicas, que tem como objetivo de ampliar o campo de atuação dos psicólogos. Eu, antes, tinha a visão mais um psicólogo atuando dentro das clínicas ou dentro das empresas, focando no sujeito e nos resultados. E aí, na minha primeira aula, vem essa disciplina e já joga várias questões assim na minha cara. Por exemplo, como podemos promover a saúde do sujeito se a gente não entende e está super longe da raiz do problema dele? Como podemos promover uma saúde para o sujeito se a gente não tem conhecimentos, não temos práticas embasadas na demanda desse sujeito?
se a gente está longe da realidade que vive esse sujeito. Pois sim, né, gente? Como diz a minha professora, a pessoa que sofre de ansiedade, ela não vive no mundo sozinha. Muito pelo contrário, ela está inserida numa sociedade que diariamente estimula essa pessoa ao consumo desnecessário através de várias propagandas. É uma pessoa que sofre com cobranças dentro da família, dentro da empresa, para produzir mais e mais e mais, pois o negócio é ganhar dinheiro. É uma pessoa que possui vários direitos, mas que muitas vezes pode estar tendo alguns direitos violados. Enfim, como entender tudo isso, todos esses acontecimentos, se ficarmos dentro somente da clínica? Será que essas necessidades, esses problemas são vivenciados ali também dentro da clínica? Não, é preciso uma aproximação maior do sujeito, a psicologia com o sujeito. E também porque é através dessa aproximação que a psicologia vai conseguir identificar quais são os impeditivos e os facilitadores do desenvolvimento desse sujeito. Mas não basta apenas ter informação, é preciso entrar em ação também. E é por isso que hoje temos uma psicologia com protagonismo, que significa que ao invés de apenas aceitar as mudanças, participam também ativamente dessas mudanças. Então, hoje, além de termos um campo de atuação ampliado, temos também uma nova maneira de se posicionar. E é por isso que eu sou grata ao meu susto, pois a minha profissão não é o tipo é o tipo de colocar a mão na massa. E aqui vai uma outra dica para as pessoas que queiram ingressar neste curso futuramente. Bom, pegue todas as suas teorias, seus conhecimentos, suas opiniões sobre a psicologia e guarde. Mas guarde em um lugar bem seguro para que você não as perca e para que ninguém roube de você. E embarque nessa viagem como se tudo fosse realmente novo. Se permita questionar, até mesmo as coisas óbvias, porque talvez não seja tão óbvio assim. Se permita entender melhor e se aprofundar aos conhecimentos. Mas lembre-se, eu estou falando para você guardar as suas teorias e as suas opiniões sobre a psicologia, e não a sua essência e a sua dignidade. Muito pelo contrário, esteja ancorado em sua essência, porque ela vai te nortear em relação às suas escolhas, em relação ao seu limite, em relação ao momento de recuar e assim por diante. E também não se esqueça da sua origem, pois talvez nela tenham pessoas que você precise voltar para agradecer e entre outras coisas que talvez você não queira se esquecer. No curso de psicologia, a gente tem a oportunidade de adentrarmos em algumas questões sociais e alguns sofrimentos de alguns grupos. Em contrapartida, passamos a conhecer melhor alguns privilégios que alguns grupos têm. Passamos a entender, por exemplo, e ter um olhar mais aprofundado que às vezes na fala de algumas pessoas que tal coisa é mimimi, tem uma pessoa que está chorando, tem uma pessoa que está sofrendo, tem alguns grupos que estão sofrendo. Passamos a entender, por exemplo, que às vezes a meritocracia ela pode ser cruel quando passamos a conhecer a realidade de algumas pessoas. E que às vezes, quase sempre, não é sobre dedicação e esforço de um e preguiça do outro, mas sim pode ser uma questão de violação de direito. Por exemplo, ambos têm acesso à educação, mas não têm o mesmo suporte. E aí, a igualdade nessa situação, ela pode se tornar algo muito, como posso dizer, algo muito complicado para uma pessoa que, de repente, mora do outro lado da cidade em relação à escola. E aí, se um recebe o passe, o outro também não pode receber por causa da igualdade. Mas, na verdade, esta ação está reforçando a desigualdade,
porque ambos têm suportes diferentes. Um mora perto da escola e o outro não mora. Nesse caso, oferecer o passe para esse que mora longe não seria uma desigualdade. Muito pelo contrário, seria um meio de facilitar que o outro que mora longe tenha a mesma oportunidade do que mora perto. Passamos a reconhecer, por exemplo, algumas falas, algumas ações que, na verdade, não são reais, mas é só um meio de minimizar um problema e culpabilizar uma pessoa que vive esse problema. Por exemplo, eu tenho certeza que você já ouviu em algum momento a seguinte frase: ah, os negros são mais racistas que nós brancos. E na verdade, eles não são racistas. Muitas vezes o que acontece é que eles acabam reproduzindo o racismo. Mas porque na verdade eles foram socializados dessa maneira. Eles muitas vezes cresceram ouvindo que o cabelo bom é o cabelo liso. Muitas vezes cresceram vendo os seus pais muitas vezes terem que se humilhar para ter acesso a algo que é do seu direito. E aí vocês podem me perguntar, mas quais são as consequências de ter o contato com todas essas questões sociais, desses sofrimentos de alguns grupos, de ter o contato com todas essas informações? Bom, as consequências desse conhecimento é que você passa a se tornar um cidadão mais consciente das suas falas, das suas ações, das suas brincadeiras. No entanto, às vezes, a pessoa com quem você se relaciona, as pessoas com quem você convive, pode não estar no mesmo momento de conscientização, de desconstrução de preconceitos que você está. E aí, desenvolvendo, você está naquela reunião familiar e houve algumas brincadeiras que talvez não claramente, mas nas entrelinhas, é uma brincadeira preconceituosa. E é uma brincadeira que antes você participava, mas agora você tem a informação. Porque veja bem, como eu falei, a gente foi socializado muitas vezes com preconceitos desde ali do nosso... Quando começamos a engatinhar, a gente já foi rodeado por pessoas preconceituosas, com falas preconceituosas, e às vezes até inconscientemente a gente acaba reproduzindo esses preconceitos, e às vezes de maneira consciente mesmo. E agora que você tem o conhecimento, tenha esta informação destas brincadeiras que tem base no preconceito, no racismo, e aí, qual vai ser a sua conduta nesta reunião familiar? Deixa aí nos comentários para a gente trocar informação, trocarmos aprendizados. Em relação ao meu posicionamento, a partir do momento que o meu consciente se desperta, eu passo a ir mais além daquilo que aquelas brincadeiras traz, começo a refletir sobre o histórico que tem por detrás daquela brincadeira, e eu não rio e não participo. E posso dizer, é o que acontece, é muito típico de acontecer. Viram pra você e falam assim: Fran, o que você tem? E aí o que eu faço? Eu tento utilizar da comunicação assertiva, pois eu entendo e reconheço que talvez aquela pessoa não esteja no mesmo momento que eu estou, talvez ela não tenha a mesma informação que eu tenho, e explico para ela. E posso dizer, raramente você vai ser aplaudido, raramente você vai receber um obrigado por estar repassando essa informação. Mas posso te dizer outra coisa? Não é sobre ser aplaudido, mas é sobre reconhecer que por causa dessas brincadeiras, desses tipos de ações, tem pessoas sofrendo, tem grupos sendo excluídos. E que dar risada sobre esta brincadeira, e participar dessas brincadeiras, mesmo na ausência dessas pessoas que estão
sendo o objeto dessas brincadeiras, vamos dizer assim, o objeto, porque é o que acontece, essas brincadeiras meio que diz que o outro é um objeto, e entre outras coisas também, e mesmo que a gente não passe por aquilo que essa pessoa que está sendo o objeto da brincadeira, e mesmo na ausência desta pessoa, a gente não deve dar risada, a gente não deve dar voz para essas brincadeiras. Ainda mais nós que agora temos o conhecimento na maldade que tem nessas brincadeiras. E ainda mais nós, enquanto futuros ou já psicólogos. Sabe, desenvolvendo, é uma decisão que você vai ter que tomar logo após algumas aulas em relação ao seu posicionamento. Porque agora as coisas que você vai passar a ter o conhecimento não estão mais baseadas ao senso comum. E eu li uma frase muito interessante no livro da faculdade e cabe muito nesse momento. A diferença entre fazer as coisas no senso comum e fazer as coisas profissionalmente é o grau de consciência que temos dela. Então, as aulas do curso de psicologia, elas vão te informar, te conscientizar, mas depois disso é com você desenvolvendo. Não é sobre brigar com as pessoas, é sobre não participar e não dar voz às brincadeiras preconceituosas. Você pode contribuir através do seu conhecimento com a reflexão sobre estas e entre outras brincadeiras preconceituosas. E é uma reflexão que eu tive esses dias que você pode não eliminar o preconceito do mundo, mas você pode eliminar o preconceito do seu meio. E se todo mundo pensar assim, logo teremos um mundo próximo de realizar os sonhos de Martin Luther King, que é das pessoas não serem mais julgadas pela cor da sua pele, mas sim pelo conteúdo que o seu caráter traz. Gente, o curso é complexo, é cheio de desafios. Em algumas aulas você vai sentir algum desconforto, mas é um curso apaixonante, é um curso lindo. Portanto, se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, deixa aí nos comentários. E só para finalizar, eu acho que hoje eu consegui provar, ou pelo menos consegui chegar perto de provar, em relação a uma frase que eu venho falando em vários vídeos. Não importa qual área seja a sua, o universo da psicologia te pertence também. Portanto, se inscreva caso não seja inscrito. Do mais, um beijo da Franciele Silva, uma estudante de psicologia. Tchau!